Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em João capítulo 21, vai nos dizer que os discípulos de Jesus decidiram pescar e passaram a noite inteira tentando pescar, porém que eles não conseguiram. E pelo amanhecer, Jesus aparece entre eles e dá a eles a direção de pescar do outro lado, de mudar a rota. E eles obedeceram à voz do Senhor e conseguiram pescar tanto que nem mesmo conseguiram puxar a rede de tão pesada que ela estava. E eu quero focar aqui nessa primeira parte que nós podemos observar que durante a noite, quando Jesus não estava presente, eles não conseguiram pescar nada. Ficaram tentando e não conseguiram. E o que eu quero trazer aqui, neste primeiro momento para vocês, é que sem Jesus, nós não conseguimos nada. Sem Jesus, nós não conseguimos dar um passo sequer. Nós precisamos do Senhor para tudo. Como costumamos dizer, se com Jesus já está difícil, sem Ele é pior. E nós podemos observar que Jesus, depois que Ele apareceu, eles conseguiram pescar o que eles tinham para pescar. E pescaram até mais do que esperavam. Isso por quê? Porque eles obedeceram à voz do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim. E a palavra do Senhor nos diz que os que me amam obedecem aos meus mandamentos. E Jesus não estava duvidando de Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro, mas ele queria que Pedro tivesse a certeza e a convicção de que ele ama mesmo a Jesus, que ele ama mesmo a Deus. Tanto é que, lá na palavra do Senhor, em uma passagem, Pedro, ele é reconhecido por algumas pessoas como o servo de Deus. E, infelizmente, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro foi avisado de que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria Jesus. E assim aconteceu. E mesmo assim, Jesus ele restituiu toda a vida de Pedro, porque de pecador e de pescador de peixes, Jesus fez de Pedro um pescador de almas. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor está nos trazendo aqui nessa manhã é que não importa quem somos, não importa como somos, não importa como estamos hoje, porque nós sabemos, sim, que nós somos pecadores. Deus, ele sabe que nós somos pecadores. Tanto é que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu único filho lá naquela cruz para pagar pelos nossos pecados em nosso lugar, para que fosse liberado sobre nós o perdão do Senhor. Aquele perdão que nós não merecíamos, mas nós precisávamos. Deus tem sempre uma chance para nos dar. E como dizem, e a palavra do Senhor também diz, enquanto há vida, há esperança. E a nossa esperança é Jesus, aquele que um dia morreu, mas no 3º dia ressuscitou. Deus, ele nos ama tanto, mas tanto, que ele não permite que nós continuamos na vida de pecado. Na palavra do Senhor diz que Deus ele não tem prazer nem mesmo na morte de um ímpio. Então, se você está vivo hoje, está vivendo numa vida errada, saiba que para você ainda há esperança. Que Jesus um dia vai te encontrar. Que não fomos nós
que aceitamos Jesus, mas que foi Jesus quem nos aceitou, porque foi Ele que se apresentou a nós. E eu quero deixar aqui um breve testemunho para vocês e que edifique a fé de vocês em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nem sempre eu andei nos caminhos do Senhor, como eu ando hoje. E eu até ia para a igreja com a minha irmã mais velha, mas ia porque ela ia. Só que eu não tinha o meu coração no Senhor. Até que um dia eu fui convidada para ir numa outra igreja, que também é aqui perto de casa. E depois que eu comecei a ir nessa igreja, eu comecei a me firmar um pouquinho mais no Senhor. Só que eu quero voltar a uns tempos atrás, que quando a minha irmã pregava sobre a palavra do Senhor para mim, além de que eu debochava, eu não acreditava. Até que um dia o Senhor me inspirou a pegar a Bíblia e começar a ler. E eu de repente comecei a ler, e de repente eu simplesmente abri a Bíblia e parei exatamente em uma das passagens que ela pregava para mim, que foi sobre honrar os pais, que eu não acreditava que isso estava na Bíblia, até que o próprio Deus me mostrou que realmente estava lá. E uns anos depois de convertida, que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que eu passei pelas águas, de repente, um dia de madrugada, eu acordei. E quem me conhece sabe que eu tenho um problema com insônia, que eu não durmo bem durante a noite. E eu acredito que foi o próprio Jesus que me acordou naquela noite. E eu lembro que eu estava com o colchão no chão e tinha uma tábua de passar roupa na minha frente, e nela tinha um pano. E de repente eu fiquei olhando para aquele pano, só que na mesma hora que eu abri os meus olhos, eu vi Jesus na minha frente olhando para mim. E eu acredito que eu devo ter ficado uns 10 minutos olhando para ele. Só que eu não tive a convicção de que era Jesus. No primeiro momento eu fiquei com medo. Só que mesmo com medo, dentro de mim eu sentia uma paz. E assim também foi na vida de Pedro, que a palavra do Senhor fala que Jesus, ele caminhou sobre o mar enquanto Pedro estava ali dentro do barco. Só que Pedro, ele não reconheceu Jesus em primeiro momento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus acalmou Pedro, dizendo a ele, se apresentando a Pedro, dizendo que ele era o Senhor. E Pedro, ele primeiro ficou com medo, depois ele creu. Ele conseguiu crer que aquele era o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele tem as suas maneiras de se apresentar a cada um de nós. Na palavra do Senhor nos apresenta algumas passagens que Jesus, ele se apresentou aos seus discípulos. E nós somos apresentados ao Senhor porque ele nos encontra, porque ele nos permite encontrar com ele. E naquela noite eu vi Jesus com meus olhos abertos, mas creio que foi com os meus olhos espirituais. Meus irmãos, ainda há esperança para aquele que nele crê. Ainda há esperança para aqueles que o buscam. E ainda que tenham pessoas que não creem e que não buscam, Jesus, ele te ama da mesma forma e da mesma maneira. Tanto que a palavra do Senhor diz que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E que Jesus, ele veio para os doentes,
para aqueles que precisam de salvação. E nós, eu e você, precisamos de salvação, precisamos ser libertos dos nossos pecados. E Jesus, ele veio para nos libertar. E a palavra do Senhor diz que Jesus ali preparou um banquete para aqueles que estavam com eles, para Pedro e os seus outros discípulos. E a palavra do Senhor nos diz que quando um pecador se arrepende, e quando o pecador ele se entrega a Jesus, quando ele se converte a Cristo, o Senhor faz festa no céu. A palavra do Senhor diz que aqueles que se arrependem e abandonam o seu pecado alcançam misericórdia. E a palavra do Senhor também nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração e vamos buscar nos arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor, no tempo dele, da forma dele, possa nos endireitar nos caminhos dele. Porque sem ele, nós não somos nada. E nós precisamos dele para nos endireitar. E não fique esperando se endireitar sozinho para se entregar a Cristo, porque nós não conseguimos sozinhos, mas nós conseguimos com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E como diz a palavra, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Se você ama ao Senhor, procura obedecer os mandamentos do Senhor. Nós venhamos procurar obedecer os mandamentos do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que a obediência vale mais do que o sacrifício. Eu deixo essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus, e que Cristo possa continuar falando com você, através dessa palavra, através da palavra dele, a cada dia, te alimentando e nos fortalecendo, na graça e na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, amém?